Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, culto da família, estamos aqui mais uma vez para ouvirmos aquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Abram a Bíblia em Marcos, se você tiver com a Bíblia na mão, Marcos 4:35. Se não, fique ouvindo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus então disse-lhe: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça, se você puder agora nesse momento, vamos fazer uma oração. Pai, Deus Santo, nos direciona, Deus, diante da Tua palavra, que o Senhor venha nos despertar, Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, abre a nossa mente para que haja compreensão. Amém. Esse texto fala que Jesus acalma a tempestade, que Jesus veio e acalmou a tempestade. Esse texto fala que os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. E isso, irmãos, muitas das vezes nos mostra que as tempestades da vida, elas são inevitáveis, inesperadas e muitas vezes inadministráveis. Os discípulos tentaram, em vão, superar a força do vento e a fúria do mar. O barco estava se enchendo de água e os discípulos se empanturrando de medo. Nesse momento, eles clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Porque os discípulos deveriam ter fé e não medo. Então, o tema dessa mensagem é: tenha fé e não medo. Foi isso que Jesus falou para aqueles discípulos que estavam ali em um momento muito difícil. E agora, o que é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo em um momento de tempestade. Em um momento de tempestade. Mas nós não estamos só. Então, Jesus falou para os seus discípulos que eles deveriam ter fé e não medo. Será que você agora, nesse momento, está tendo fé ou medo? Como nós estamos? Como está o servo do Senhor? Como a igreja do Senhor está se posicionando agora nesse momento? Nesse versículo 35, o Senhor fala de uma promessa. Nós encontramos aqui uma promessa quando ele diz: passemos para a outra margem. Jesus já havia dito para os discípulos: passemos para a outra margem. Isso, irmãos, a gente está, quando o Senhor Jesus falou, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo, porque aqui nesse texto nós encontramos que havia uma promessa. O Senhor tinha dito que ia passar para outra margem, que eles iriam para outra margem, eles iam chegar do outro lado. Quantas das vezes o Senhor Jesus vem falando conosco através da sua palavra, que nós temos que nos preparar por dias difíceis, e quando eles vêm como uma tempestade, é como se nós fôssemos pegos de surpresa.
Mas o Senhor já havia os preparado quando o Senhor disse que eles iam. Há uma promessa aqui quando Jesus disse: passemos para outra margem. A tempestade não surpreendeu Jesus de forma nenhuma, nem pôde frustrar sua ordem. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas a outra margem. Então, o que eu tirei aqui nesse texto, que nós não vamos morrer, irmãos. Nós não vamos morrer com essa situação a qual nós estamos vivenciando agora. Mas isso para que é? Para que a gente venha adquirir maturidade e experiência, para que ao sairmos dessa tempestade, dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, nós venhamos sair fortalecidos. Quando o Senhor Jesus disse para eles, né, dando aqui essa promessa que eles iam passar para outra margem. Quando Jesus ele promete, irmãos, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que sua ordem seja feita. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Não precisamos temer, irmãos. Não precisamos temer, igreja do Senhor. Precisamos confiar. Agora nós estamos em um momento que a nossa fé tem que estar elevada, que a nossa fé vem estar firme no Senhor. Fé e não medo deve ser o nosso legado. Então essa palavra que quando o Senhor disse que eles tinham que passar, e quando veio a tempestade, e quando veio ali aquela turbulência, aquelas ondas batendo naquele barco e derrubando, talvez seja assim como muitos estavam se sentindo, como eu também estava me sentindo diante dessa turbulência, diante dessa dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Coisa nova, coisa difícil, traz uma incerteza. Então, quando o Senhor disse que eles tinham que ter fé e não medo, o Senhor está a nos provar, irmão, para que nós venhamos compreender que nesse momento o que é que tem que estar em auge na nossa vida, a fé, essa confiança. Quando o Senhor Jesus disse fé e não medo, deve ser o nosso legado, porque nós confiamos naquele que é fiel para cumprir, porque nós confiamos naquele que fez a promessa, e esse que fez a promessa é o Senhor Jesus, que não mente. Esse que fez a promessa, ele não é homem para que minta, mas é o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que fez essa promessa que eles iam passar para outra margem, isso se cumpriu. Então, se nessa palavra o Senhor tem levantado, tem nos levantado, o Senhor aqui está nos levantando para que nós venhamos entender e compreender, porque essa tempestade ela vai passar, irmãos, ela já está passando. Outra coisa, eu vejo aqui no 36, quando ele disse, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Por causa da presença de Jesus, aquele barco varrido pela fúria do vento, no proceloso mar da Galileia, transportava o Filho de Deus. Os discípulos não estavam só. Os discípulos não estavam ali a mercê, não. Jesus Cristo estava com eles. Então o que é que eu vejo aqui nesse versículo? Que Jesus está conosco, que nós não estamos só. Quando aquela fúria, aquelas tempestades estavam ali assolando a ponto de naufragar aquele barco, mas isso não aconteceu, porque Jesus estava ali. Aquele barco não poderia afundar. Por quê? Porque levava Jesus, porque levava o Filho de Deus, porque havia uma promessa na vida de Jesus, algo que tinha que se cumprir. E assim é na nossa vida, irmãos. Há uma promessa em nossas vidas. Há uma promessa, sim. Nós não sabemos o nosso dia nem nossa hora, quando nós vamos partir. Mas tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor. Não poderia naufragar. Aquele barco não poderia naufragar.
O barco que transportava o Criador do universo, naquele momento não poderia naufragar. Mas os discípulos estavam ali amedrontados diante daquela situação. Se em outras passagens nós encontramos que nós estamos no princípio das dores, então essa dor agora ela vai passar. Ela vai passar. Assim eu creio, porque é a palavra que nos garante isso. É a palavra. E outra coisa vai acontecer. Talvez mais forte nós não sabemos. Mas nós precisamos nos preparar. Precisamos nos acordar. Então, aquele barco estava transportando o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da própria natureza, irmãos. Jesus controla as leis da própria natureza. O temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles não estavam só. Então, quando o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque nós vamos vencer, porque Ele está conosco. Então que nós viemos tomar posse dessa palavra do Senhor Jesus. Também temos a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 28, 20. Então, quando ele diz que está conosco até a consumação dos dias, nós não estamos só. Olha, irmão, você não está só. Jesus Cristo está com você. Ele está com você, te direcionando, te dando força, te dando sabedoria. O que nós precisamos fazer é ir até Jesus, é entender que Ele está conosco. Na jornada da vida, irmão, nós enfrentamos mares revoltos. Nós enfrentamos, agora que nós estamos enfrentando esse coronavírus, nós estamos enfrentando e nós vamos vencer pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós enfrentamos ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer, pois Jesus está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas vitória certa. Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas companhia permanente. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Jesus está conosco. Jesus está guiando a nossa vida, está na direção deste barco. Terceira coisa, por causa da paz de Jesus, nós encontramos no verso 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Então, Jesus estava dormindo na polpa do barco, na hora da tempestade, na hora mais difícil. Jesus dormia, não porque desconhecia o perigo de forma nenhuma, mas porque confiava na providência e no cuidado do Pai. Jesus conhecia o Pai e sabia quem era o Pai. Nosso coração se enche de medo, irmãos, na tempestade muitas das vezes, porque duvidamos que Deus está no controle. Quando a tempestade chega, precisamos aprender a descansar na tempestade. Precisamos aprender a descansar nesses momentos difíceis. O Senhor, sabendo que nós precisamos aprender isso, Ele tem permitido essas coisas acontecer, para que nós venhamos confiar nele, para que nós venhamos descansar nele, sabendo que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, está rigorosamente debaixo do controle de Jesus. Ele faz isso conosco, sim, para nos provar, para que nós venhamos entender que Ele é soberano, que é Ele que governa, que é Ele que nos instrui, que é Ele que está sobre o domínio. Outra coisa que nós também podemos aprender aqui, por causa do poder de Jesus. No versículo 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Foi isso que aconteceu. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança.
O vento e o mar que nos ameaçam estão embaixo do poder do Senhor Jesus. Esse coronavírus, essa situação econômica, isso tudo que está acontecendo, irmãos, está sob o controle do nosso Deus, está sob o controle dele. O evangelista Marcos nos mostra que Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza, sobre os demônios. Quando nós lemos aqui o que foi que aconteceu, olha o poder de Jesus sobre a natureza. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse é o Deus a qual nós servimos, a qual nós precisamos ter experiência com ele, irmãos. E ele sabe do nosso coração. Ele sabe, assim como ele falou para os discípulos: deixai de ser tímido e tenham fé. Talvez ele esteja dizendo isso para nós nesse momento. Deixe de ser tímido, deixe de medo, deixe dessa insegurança, mas confie em mim. Quando ele fala aqui, esse Deus, irmãos, esse Deus que está, irmãos, que o seu poder está sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Mateus nos diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Você vai encontrar isso em Mateus 28:19. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso, Deus, está conosco. Ele é o nosso refúgio, igreja. O Senhor Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Fé e não medo é a orientação, é o que ele disse para os discípulos, eles dizem para nós: fé, que nós venhamos ter fé, confiança, que tudo vai passar, porque nós cremos no nosso Redentor, naquele que vive e que reina para todos sempre. Ele diz: fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, irmãos, seremos dominados pelo medo, mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades. Se formos dominados pelo medo, naufragaremos. Se nós formos dominados, se nós deixarmos que as notícias, que tudo que está acontecendo venha ter poder sobre nós, nós vamos naufragar, nós vamos desistir, nós vamos adoecer. Mas se nós colocarmos o nosso Deus, entendendo, colocarmos a nossa fé nele, entendendo que ele está no controle de todas as coisas, então ele está no controle de todas as coisas. E nós vamos estar bem, porque essa fé é quem nos dá essa segurança. Quando nós colocamos essa fé em Deus, nós temos essa segurança, essa confiança. Mas se prosseguimos com fé, com os olhos fitos em Jesus, triunfaremos. Se eu e você estivermos com nossos olhos fitos em Jesus, nós não vamos naufragar e se triunfar. Que você medite nessa palavra, guarde no teu coração e que essa palavra venha ser a tua fortaleza, a tua confiança. Que Jesus não te deixou, que você não está só, que nós não estamos só. Deus está conosco, Deus está conosco. Vamos confiar nele. Amém, irmãos? Então essa palavra eu quero deixar aqui nessa noite para que você venha meditar e se alimentar dela. E feche os teus olhos. Vamos orar agora nesse momento. Pai, Deus Santo, queremos te agradecer. Deus, hoje é o culto da família e eu quero apresentar todas as famílias, meu Pai, da tua casa. Deus, que o Senhor possa estar direcionando esses familiares, essas famílias diante da tua presença, que eles venham confiar em ti, que eles venham, ó Pai, ter fé
ter fé e não ter medo, Pai, que a fé, Deus, que é o firme fundamento de todas as coisas, meu Pai, é a certeza daquilo que nós não vemos, meu Pai, mas nós esperamos, mas nós confiamos que vai acontecer. Então nessa palavra que nós encontramos esperança, Senhor Jesus, assim quando tu já havia dito, mas eles não deram crédito, eles não entenderam quando o Senhor diz nós vamos passar daqui para outra margem, mesmo vindo aquela tempestade, eles tinham que se lembrar nessa palavra a qual Jesus tinha dito que eles iam passar. Deus, é nessa palavra que eu me apego, que nós vamos passar. Então toma esse líder da família, toma essa mulher, Pai, essa mãe, Deus, dá estrutura, levanta, capacita, Deus, para a glória do teu santo nome, que a tua igreja venha estar firme, confiando, crendo na tua palavra, meu Pai, acreditando nas tuas promessas, naquilo que tu já falou, Deus, que nós venhamos estar confiantes. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo fique conosco. Amém. Até a próxima.